Pode se sentar, irmãos. Unção do amor. O que é amar? O que é demonstrar amor? Como que isso funciona no nosso dia a dia? São várias perguntas que nesse mês eu ando me fazendo sobre isso, sobre a unção do amor, sobre amar, sobre essa palavra. E nós vemos que nós temos várias formas de demonstrar o amor, não é verdade? A gente gosta muito da questão das palavras. Ah, eu te amo. Ah, né? Ouvir isso. Mas e os atos, as atitudes, o que nós fazemos? Há várias formas de demonstrar esse amor. Não só com palavras. E cada um tem o seu jeitinho de amar e de cuidar do próximo, daqueles que estão ao seu redor, daqueles que são do seu convívio ou não. E tem uns que beijam, que abraçam, que amam isso, demonstrar o amor dessa forma. Outros em serviço, em servir o próximo. Às vezes dentro da sua casa, um alimento que a mãe prepara para o filho, ou a esposa para o marido, ou o marido para a esposa. Uma forma de dizer eu te amo. Em serviço, em doação. Uma preocupação, uma ligação, uma oração. Você quer forma mais linda de demonstrar o amor que você tem em você, que é o Senhor Jesus, pelo seu próximo, em orar por ele? Então, há várias formas de amar. E nós temos que aprender também a ler essas formas de amar. Às vezes, não é porque quem está próximo a nós é uma pessoa, às vezes, mais séria, ou é uma pessoa que não é tanto do toque físico. Quem é essa pessoa? A gente identifica, né, gente? Mas não é por isso que ela não ama. Ela ama também. Ela demonstra do jeito dela. E nós lemos aí em João 13, 34 e 35, as últimas instruções de Jesus para os seus discípulos. E ele só falou assim: ame, ame e ame uns aos outros. E Deus sempre demonstrou esse amor para com o homem, para que assim a gente também possa demonstrar para com o outro. E foi desde o princípio, quando ele nos criou. Aí você pode pegar a sua Bíblia lá em Gênesis. No capítulo 1, no versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Desde que fomos criados, podemos ver esse amor de Deus. Você já parou para pensar como que você é tão perfeito e como Deus te deu essa atenção total de te criar tão perfeito? Quando você estuda, às vezes um pouquinho que seja, sobre o corpo humano, você olha e fala assim: que perfeição. Tudo trabalhando ao favor de que você se mantenha vivo, respirando, andando, se alimentando. Tudo. Um coração que bate
bombeando sangue por todo o seu corpo. Um pulmão que enche de ar. Olhos que veem, ouvidos que ouvem. Cada detalhe da criação é uma demonstração de amor. E olha o que Deus fez. Deus colocou o homem para reinar. Aí você olha isso e você pensa assim, eu sou pouca coisa não, sou muita coisa. Deus nos criou à imagem e semelhança dele, o único ser vivo que ele fez assim. Imagem e semelhança do próprio Deus. Criado com riquezas de detalhe, o único ser criado à sua imagem e semelhança. Fomos criados para reinar sobre todas as coisas. E mesmo na desobediência, que aí você pode ler lá em Gênesis 3, 21. O homem desobedeceu a Deus. Tinha tudo. E ele desobedeceu. E nessa parte que já está projetada, que é Gênesis 3, 21, você vai olhar e você vai ler mais uma vez uma demonstração de amor. Porque Eva ouviu a serpente, foi convencida, foi lá, convenceu também o seu marido e todos os dois desobedeceram a Deus. A única coisa que Deus tinha pedido. E Deus fez o quê? Eu vejo nesse versículo um cuidado. E fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de pele e os vestiu. Por quê? Agora, conhecedores do mal, eles sabiam que estavam nus. Mas Deus, em um cuidado como pai, não deixando de corrigir, porque as ações da desobediência tiveram as suas consequências. Mas Deus, com amor de pai, ele cobriu Adão e Eva e teve esse cuidado, que é um cuidado de amor. Desde sempre, do início ao fim, podemos ver demonstrações de amor para conosco. Cuidado, zelo, compaixão. Eu sempre me pego pensando nessa palavra compaixão. Já tem um tempo, o pastor Robson ministrou sobre compaixão, sobre ter compaixão, o olhar de compaixão. E a gente para pensar como temos olhado para o nosso próximo, com um olhar de compaixão, com esse amor que Jesus falou para os discípulos. Quando fazem algo que me contraria, o que eu tenho feito? Quando as regras que eu crio são quebradas, o que eu tenho feito? Como eu tenho reagido com o meu próximo? Quando falam algo que eu discordo ou que eu não gosto, ou até de mim, como eu tenho me virado e me comportado como filho de Deus, onde o amor tem que estar em mim? Cobrimos o nosso próximo ou o expomos? Temos cobrido o nosso próximo com amor, independente de como ele age conosco, de como ele é. Temos feito isso, temos demonstrado isso verdadeiramente. A imagem e semelhança externa, a imagem, somos imagem e semelhança de Deus, assim está na palavra. Me pareço com o Pai, sou semelhante a Ele na forma física, mas nas minhas atitudes, é a perguntinha para mim e para você. Tenho sido influenciado pela serpente?
É tudo para nós refletirmos e pensarmos. O amor está em mim, Jesus está em mim, sou semelhante ao Pai, me pareço fisicamente com Ele, mas e dentro de mim? Esse amor tem fluído, esse amor tem sido realmente derramado sobre outros. Se nós amarmos uns aos outros, seremos vistos como discípulos de Jesus. Somos desafiados todos os dias. E o tema dessa mensagem, eu não falei no começo, mas é o desafio de amar. Ninguém nunca nos disse que amar é algo fácil. A gente já ouviu várias vezes falando assim, amar quem é, às vezes, uma pessoa mais tranquila, né? Tudo bem que todos nós temos nossos defeitos, porque somos de carne. Mas tem pessoas que são mais, né, assim, tranquilas, e você tem mais aquela, ou senão aquele que é da sua família, que está ali no seu convívio. Aí você demonstra amor, você ama, você serve. E aquele que você não tem tanto convívio? Que às vezes no seu pensamento é alguém mais difícil, ou que você discorda de alguma atitude. E esse? Jesus fala, amai uns aos outros. Não tem como, ele não estipula, Bruna, você vai amar seu marido e sua filha, sua mãe, sua sogra, só os de casa. Amai uns aos outros. E se nós pararmos naquele momento e analisarmos, Jesus ainda nos seus últimos momentos, antes de se cumprir aquilo que ele veio, que era o plano perfeito, que era se entregar na cruz, morrer por nós, ele ainda estava ali em demonstração de amor, aconselhando. Ele podia estar querendo o quê? Um consolo, talvez, um abraço. Mas quando esse amor está em nós, independente do que nós estamos vivendo, se nos procuram, temos que amar. Às vezes, a pessoa quer 20 minutos do seu tempo numa ligação. Aí você pensa assim, poxa, se ela soubesse, eu queria 20 minutos com alguém. Mas Jesus nos ensina que esse amor vai além das nossas necessidades, do nosso egoísmo, das nossas vontades carnais, dos nossos desejos de nos satisfazermos. Vai além. E o amor que salva. Que amor é esse? No princípio, ele nos amou. E quando expulsos do Éden, ele deu uma oportunidade de continuarem vivos. Deus poderia exterminar o homem? Eu acredito que sim. Ele criou, ele podia falar não. Mas aí ele ainda deu uma oportunidade. Não deixou de ter a consequência, mas ele deu a oportunidade de continuarem vivos. Deus continuou a socorrer e salvar a vida do homem, como ele continua todos os dias conosco. Se você começar a ler a palavra de Deus, você vai ver tantas palavras de socorro, de oportunidade, de vida. O dilúvio, Gênesis 6:13. Quem já foi, está desde pequenininho na igreja,
sabe, né, dessa palavra. E Deus deu oportunidade para o homem naquele momento e nessa história. Deus agiu com cuidado e com amor? Sim. Ah, Bruna, mas aí veio o dilúvio e morreu todo mundo. Quanto tempo Noé ficou ali anunciando o que Deus tinha falado? Mas as pessoas continuaram a viver a sua vida como queriam. E eu fiquei refletindo que parece nosso tempo agora, não parece? A palavra sendo anunciada, o evangelho sendo pregado, chegando a toda criatura. Cuidado e amor, oportunidade de salvação, de socorro. Ele deu um tempo para o arrependimento. Deus, como Pai, como esse Pai cheio de amor, Ele quer o quê? Que na casa dele esteja cheia. Que nós todos estejamos junto com Ele. Estou falando daqui? Não, estou falando do céu mesmo. Ele tem um lugar preparado. E no cuidado e amor que só um pai tem, Ele tem nos alertado. Ele tem falado conosco. Ele tem nos dado oportunidades. A saída do povo do Egito, se a gente for ver outra história também de socorro, de ouvir a súplica de um povo, se você quiser, está lá em Êxodo, uma história de resgate e de amor, mais uma vez. O cuidado em toda a trajetória até a terra prometida. Passaram fome? Não. Passaram frio? Não. Ficaram sem roupa? Não. Ficaram sem calçado? Não. No deserto, Deus proveu para o homem cuidado e amor. Ele ama e com detalhes cuida de todos nós. O louvor que nós cantamos falou dos abraços. Como é bom esse abraço. Você já sentiu o abraço do Espírito Santo, o abraço de amor? É bom demais. Aquece coração e alma. E é assim que Ele nos ama. Todos os dias nos ama do mesmo jeito. Um amor que não muda. Que não me ama menos o dia que o meu temperamento sobressai. Que não me ama menos o dia que eu não falo com Ele. Todos os dias me ama do mesmo jeito, com a mesma intensidade. Como tenho eu demonstrado esse amor para o Pai? Como tenho eu demonstrado esse amor para com os que me cercam? Ameis uns aos outros. Ele nos salva da nossa própria natureza. Esse é o amor que salva, nos salva de nós mesmos. Somos criaturas do Senhor, somos filhos de Deus, mas somos difíceis. Romanos 8, 31.
ao 38, mas eu vou ler o 36. Mas os irmãos podem depois, que é o cântico de vitória, Deus é por nós. Eu vou ler só o 36, mas é todo um texto muito lindo. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Todos os dias temos morrido para as nossas vontades e ressuscitado com o Senhor Jesus. Temos demonstrado esse amor que Ele está em nós, que nos faz viver esse amor. Todos os dias somos salvos da nossa própria natureza. Por amor dele somos conhecidos e temos a forma de ovelhas, sendo entregues à morte todos os dias. E as perguntinhas para o final dessa ministração é que temos demonstrado o amor que salva? Temos transmitido amor, esse amor que coisa alguma pode separar, porque o final do texto fala isso. Né? Em Romanos 8. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Você crê que nem você, nem eu, temos esse poder de nos separar? Porque até às vezes, quando infelizmente, que Deus me livre disso, nos rebelamos e damos as costas para o reino dele, ele continua a me amar. Tem um louvor que fala assim, o cantor fala, o amor me amou. Jesus é o próprio amor. Aquele que é o amor me amou e te amou. Como posso me calar e não fazer isso pelo meu próximo? Como não ter esse olhar de compaixão? Como não ter esse olhar de amor? Ele é o amor estando em nós. E tinha que ser automático. E se ele está em mim, se o amor está em mim, eu preciso amar. Independente. É independente de quem é. O novo mandamento é o que Jesus falou. E nós vamos fechar lendo de novo lá em João. O amor me amou. O amor te amou. Está em você, está em mim, para ser demonstrado e para amarmos os outros. João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei a vós. Temos que amar com o amor de Cristo, irmãos. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão, seremos testemunho vivo
que aí sim, sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Para ser discípulo tem que amar. Para ser conhecido como discípulo de Jesus, tem que amar. Senão seremos só mais um na multidão. Vamos nos colocar de pé. Toda quarta-feira nós estamos recebendo a unção do amor. Então, se você acha que você precisa ser mais cheio, se você acha que você precisa sentir verdadeiramente essa unção saindo de você e tomando a vida de outros, com esse amor transbordante que nós só conseguimos em Jesus e Jesus em nós. Que você também possa vir aqui à frente e receber a unção com óleo, onde será ministrado sobre a sua vida a unção do amor. Amém? Temos liberdade enquanto estaremos cantando louvor. Que você não só possa vir aqui na frente, mas que também você possa estar aqui na frente orando e se entregando ao Senhor, deixando o Espírito Santo terminar o que Ele começou. A palavra do Senhor, ela nunca vai voltar vazia. Você nunca vai entrar na casa de Deus e sair da mesma forma, e nunca deveremos admitir isso. Então, que você possa ter o seu momento, você e o Espírito Santo, e que Ele continue a falar comigo e com você nesta noite.